Assim como o sol, nossa gente nunca para de brilhar. Tem gente que brilha nos pedais. Outros brilham fazendo arte. Tem gente que brilha com a bola. E gente que brilha gerando gentileza. Tem gente que brilha para que em breve a nossa cidade possa brilhar ainda mais. E tem gente que para brilhar só precisa de cuidado e proteção. Em uma palavra, humanização. Porque para cada pessoa que brilha em Cuiabá, tem uma gestão que trabalha e cuida para esse brilho jamais se apagar. E é por isso que Cuiabá vai continuar andando para frente, cuidando do que temos de mais valioso, a nossa gente. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá para frente, cuidando da gente. Olá, Cuiabá, capital de Mato Grosso, completa 303 anos e hoje nós vamos falar de uma das tradições da nossa região que foi transformada num livro, foi levada para um livro a partir de uma pesquisa do doutorado da professora Marta Martinez Ferreira, que é a nossa convidada aqui no estúdio, especial convidada de hoje. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Marta. Eu que agradeço a oportunidade. Você trouxe até, mostra pra gente aqui, né, Nandaia, Nandaia, vamos todos nandaiar, e aí um livro sobre siriris e cururus de Mato Grosso, né, que foi aí recém-lançado. Conta pra gente como é que surgiu a ideia desse livro. Então, esse cururu e siriri, surgiu a ideia de pesquisar sobre essas duas danças, na verdade, quando eu entrei para a faculdade, lá em meados de 1993, porque eu não sou cuiabana, né, sou paulistana. E quando eu me mudei para Cuiabá, não havia na cidade qualquer menção ao cururu e ao siriri. E eu conheci o cururu e o siriri na universidade, no Instituto de Artes. Eu fazia educação artística, então lá eu tive a oportunidade de conhecer grupos de cururu e de siriri, né, cururueiros que frequentavam o Instituto com as violas de coxo, né, e nós discutíamos sobre a cultura popular no curso. Enfim, fiz o meu curso, segui minha vida e a situação continuou a mesma. Não havia em Cuiabá menção sobre o cururu e siriri, fora dos redutos dos próprios fazedores, né? Que são aí os espaços ribeirinhos, que até então eram os espaços ribeirinhos. Quando, em 2002, que houve o primeiro festival, começou-se então a divulgar o cururu e siriri. Nós começamos a ver movimentos na televisão, porque também até então não havia, né, nos espaços da cidade também já menção às duas danças. E quando eu fui para o doutorado, quando eu comecei já a pensar num tema para pesquisar, primeiro porque eu fiz fora, eu fiz no Rio de Janeiro. Então, no meu entendimento, eu pensei, não posso sair daqui sem levar algo nosso, né? Eu preciso levar algo nosso para deixar registrado aí em outro estado, em outras instituições tão importantes como as nossas aqui. E esse movimento, e depois de 2002, do festival, você já, hoje mesmo, se você, né, um olhar mais atento, você vê menção ao cururu e siriri, a viola de coxo por toda a cidade, é fantástico. Então eu comecei aquilo foi me incomodando, né, e levantou essa preocupação, essa vontade de investigar como que o sujeito da cultura popular, como que ele faz, como que ele se movimenta dentro da sociedade para trazer viva a sua prática cultural, artístico-cultural, que inclusive o cururu e siriri, na década de 1750, 1860, ele era proibido, expressos nas posturas policiais, a proibição. Depois ele foi liberado, desde que houvesse uma liberação da Câmara, pagando uma taxa, depois foi proibido de novo. Então você percebe que os sujeitos, eles estão em movimento em prol da sua arte desde sempre, né? Desde sempre, eles não estão ali estáticos, eles estão em movimento buscando o melhor para a sua arte.
E essa questão justamente que foi a que me inquietou, que eu precisava saber, eu precisava discutir, eu precisava entender como que o sujeito da cultura popular, ele se associa, faz alianças com outras instituições no sentido de impulsionar a sua arte. Ele perde nesse momento, ele deixa de ser uma arte pura. Há discussões que não, ele está ali, ele não é um sujeito que vai se deixar captar simplesmente. Ele também tem as exigências dele. Então, da mesma forma que ele oferece a arte dele, ele faz exigências para a arte. E esse movimento, e é bacana que é esse movimento que traz, que mantém viva, que vai trazendo a arte e que trouxe ela, no caso o Cururu e Siriri e outras, né, que a gente tem aí na sociedade, vivos até hoje. E é um organismo vivo mesmo. O sujeito está ali do meu lado, do seu lado, do lado do outro, né? Mas ele é fazedor da cultura e ele está nesse movimento e é, sobretudo, por causa desse movimento que as artes prevalecem e se mantêm vivas e vão seguindo ano após ano. Nós recebemos aqui no estúdio representantes do Flor Ribeirinha, que acho que talvez o mais tradicional aqui de Cuiabá, né? O Flor de Atalaia, falando um pouco do trabalho. A Cristina esteve aqui há alguns anos até, né? Falando do trabalho do Flor de Atalaia. E assim, o que a gente percebe também é que existe todo um envolvimento de toda uma comunidade, deles se ajudando, inclusive nesse tempo de pandemia, né, quem passou necessidade, os grupos se reunindo em torno do Cururu e do Siriri, mas indo além, né? Que grupos você pesquisou esses dois, né, e teve mais Coração Atalaiense? Isso. Como é que foi essa vivência de conhecer esses grupos, de pesquisar esses grupos, Marta? Então, na hora de escolher os grupos, como são tantos e cada vez mais, né, surgindo, salvo agora nesse período da pandemia, que a gente sabe que foi muito difícil e não sei te dizer como que eles estão. Mas justamente por o Flor Ribeirinha, por ser um grupo que se adiantou, né, para a mídia, foi um grupo que, como diz a Domingas, eu falei para ela, você faz parte desse livro, porque eu estive muitas vezes lá no quintal dela, entrevistando-a, e o grupo dela foi o grupo que surgiu primeiramente na mídia, né? O Flor de Atalaia também, conversei com a Cristina várias vezes, e eles são uma família, né? Eles são uma família, eles estão ali sempre pensando em alguma coisa, fazer uma forma de ajudar os que estão ali dentro deles, e eles acolhem mesmo. Também fiz entrevista com o pessoal lá da Associação dos Cururueiros, e é uma vivência que eu acho que assim, interessante, foi muito interessante para mim, porque por mais que a gente pense que a gente conhece, que você viu, quando você se adentra no território deles para você pesquisar, você percebe que você não conhece exatamente de fato. Né? São tantos pormenores, tantas situações que eles têm ali trazendo para você e que você fala assim, nossa, que bom que eles nos representam fora do Brasil, né? Ou dentro do Brasil e fora, porque o Flor Ribeirinha sagrou-se campeão num congresso de danças, né? Na Turquia. Internacional, né? Na Turquia, Cuiabá dançando o Brasil. Então, é só assim agradecimento mesmo e o que me surpreendeu de tudo, que embora né, e toda a cidade, eu não sei as outras pessoas, mas de uma forma ou de outra, embora não estivesse exposto por toda a cidade, ele sempre esteve vivo, ele sempre aconteceu, independente da minha vontade, independente do meu conhecimento, né, e de outras tantas pessoas. O que hoje a gente vê, ele é mais na mídia, mais eu falo assim que hoje o Cururu e o Siriri, eles ocupam um espaço no cenário artístico cuiabano que ele independe
de qualquer movimento, de qualquer festival, de qualquer palco. Eles já têm um espaço que eles conquistaram esse espaço com muita luta, com muita garra e com muita verdade na arte deles. E independente da minha vontade ou da sua, de qualquer outra pessoa, ela vai continuar existindo, como diz o seu Anacleto, né? Um dos senhores que eu entrevistei, ele falou: se Deus quiser, nossa arte não vai morrer, ele não vai morrer mesmo, né? E nesse movimento também, o que a gente tem, que é importante falar, é a viola de coxo, que foi tombada patrimônio histórico, né, em 2005, se eu não me engano. E associada a ela o cururu e siriri, porque ela é presente no cururu e siriri, quer dizer, o cururu e siriri não acontece sem a viola de coxo. Então, junto à viola de coxo, a gente tem aí o siriri e o cururu tombados patrimônio histórico. Sim, a viola de coxo, se eu não me engano, é a Orquestra do Estado, que tem como um naipe, né, das cordas, tem a viola de coxo tem lá, a viola de coxo. Né, um grupo que compõe aí a orquestra, e isso também leva para fora do Estado, quando eles se apresentam, ou quando eles apresentam a própria viola, né, como um instrumento nosso, né? E é nosso. Isso é maravilhoso. Nossa, né? E a gente sai, né, e eu estive recentemente em São Paulo e a gente fala do livro, a gente fala da viola de coxo. Estive em Portugal também, falando sobre o trabalho, né? E as pessoas ainda não conhecem, né? Então, para você ver que tem muito trabalho a ser feito, né? De divulgação e de permanência da arte na nossa sociedade. E sobre as músicas, né? Muitas são composições dos próprios cururueiros, né? Ou que vem aí das famílias, né? A capa, o título do seu livro é uma parte de uma composição, né? Nandaia, Nandaia, vamos todos nandaiar. Como é que foi essa escolha, assim? O que te encantou mais nessas músicas, Marta? Então, Nandaia é da música Vamos Todos Nandaiar, porque na universidade a gente arriscou muitas vezes muitas danças com as meninas nos grupos ali no saguão do instituto, né? E Nandaia era a mais tocada, é a mais conhecida, né? De modo geral, é uma das músicas mais conhecidas, né? Então, eu não poderia deixar de fazer menção Nandaia, Nandaia, né? Que inclusive eu falo no texto que essa é uma das músicas que mais marcou. Veja bem, tem mais de 20 anos, né? Da graduação, bem mais, um pouquinho mais. E são coisas assim que marcam a gente porque são vivências, né? Vivências sociais que estão ali ligadas, e as músicas, elas fazem menção justamente à vida desses cururueiros, né? A fé, a crença, a religião deles. Então, isso ela tem a ver com a vida, né? Com esse movimento, né? O organismo orgânico da vida. Então, a Nandaia é a que mais me encanta. Nessa experiência, né, de viver, de pesquisar, teve algo assim que te tocou muito, que te surpreendeu muito nesse tempo de pesquisa? Então, a surpresa maior como eu te falei, a gente sempre tem essa preocupação, é uma preocupação, né, dos pesquisadores. Poxa, né, tá tendo uma situação que pode acabar, que pode não ter mais, o poder público precisava olhar, precisava ter esse carinho. Mas, independente, como eu falei para você, eu não acredito que acabe, sabe? E a gente tem essa preocupação, mas não, eu fiquei surpresa por ver que as pessoas não deixam morrer. Aquele que faz, aquele que tem ali como uma referência de vida, como uma expressão da sua vida, né? Ele não vai deixar acabar, porque ele vai estar sempre se movimentando em prol da sua arte. Então, foi isso que me encantou. E no final do meu livro eu falo, independente da minha vontade, independente do meu conhecimento, ele está ali, ele vai acontecer. E é isso que move, foi isso, assim, de tudo, foi o que mais me trouxe felicidade, sabe? Porque dá pra gente essa certeza. Fácil, não, com certeza não vai ser, porque a cultura popular é sempre a primeira que sofre, né?
né? Mas ela não vai morrer, não vai acabar. Que bom, né? Que bom que vocês estão aí para isso, né? Para deixar isso também registrado para as próximas gerações. Eu sei que assim, é uma pergunta bem básica que todo mundo faz, mas acho que a gente não deveria deixar de falar aqui, de citar para quem não conhece. Qual a diferença do siriri e do cururu? Então, eu ouço muito as pessoas dizendo o cururu é uma dança de homens. Mas, no levantamento das pesquisas, as mulheres fizeram e fazem parte do cururu. Tá? A Domingas mesmo é uma mulher que ela fala, olha, eu tive que enfrentar muito, porque um ambiente só de homens, né? Para ela também não foi fácil. Ela fala, eu fiz cururu muitas vezes na minha vida. E eu vi uma propaganda ontem ainda na televisão de uma roda de cururueiros com duas mulheres. Eu achei muito interessante, sabe? O que eles dizem é o seguinte, o que eles dizem a respeito dessa situação? Os cururueiros, eles bebem muita cachaça quando eles estão fazendo a roda. Segundo eles, é para aquecer a garganta, para eles poderem cantar. E tem relatos que dizem que as mulheres, elas participam, só que elas não conseguem ficar até o final por causa da cachaça. Então, mas que as mulheres participam do cururu, já participaram e ainda hoje, muito mais hoje. Né? Porque eu fiquei feliz quando eu vi aquela roda de homens e as duas meninas, as duas mulheres na ponta. Então, não é uma dança exclusiva de homens, né? E o siriri é uma dança de casal. E segundo algumas entrevistas, né, algumas falas, aí já os cururueiros puxando sardinha para a arte deles, né, eles falam que o importante, o principal é o cururu. Porque o cururu é que faz todo o movimento do santo, da abertura da festa em homenagem ao santo. Quem faz é o cururueiro, são os cururueiros, né? Então, no caso, o cururu. O siriri é a festa, a dança, a alegria depois da liturgia, entendeu? Então, há, inclusive, entre os grupos, digamos, não posso dizer que seja uma rixa, mas eles têm essa diferença que eles fazem questão de pontuar, principalmente os mais velhos do cururu, entendeu? Inclusive eles se queixam por o siriri estar muito mais da mídia do que o cururu. Não diria um ressentimento, mas eles pontuam, sabe? Eles não deixaram de pontuar nas entrevistas que essa é uma situação que eles não entendem. Por quê? Porque já que o cururu é o mais importante, então ele deveria estar mais adiantado na mídia. Então são coisas assim que a gente ao adentrar no mundo deles, que você vai... Falei, nossa, mas tem essa peculiaridade, tem aquela outra, tem essa diferença. E isso é o que move a gente, né? Eu penso, nossa, mas então é assim, aí você vai atrás daquilo ali, você vai atrás daquela referência, né, do que está dizendo aquilo ali. É bacana, muito que legal. Ótimo, que bom. Olha, é tão bom trazer isso aqui para a gente, né? A gente está comemorando aí o aniversário de Cuiabá, mostrando um pouco dessa cultura que ainda bem que a gente está vendo mais vezes, que a gente pode mostrar para os nossos filhos, olha, essa brincadeira de roda, né, vem de muitos anos, né? Então, assim, quem quiser conhecer mais o seu livro, onde que pode adquirir, onde pode encontrar você, né, você tem redes sociais, como é que as pessoas podem te achar, Marta? Então, eu tenho o Facebook, né? Marta Martinez, as pessoas que quiserem entrar em contato. O livro está sendo vendido na editora, no site da editora da Universidade Federal, que eu fiz por lá, né? E também presencial, se a pessoa tiver interesse, né? Estiver passando por lá pela editora, quiser adquirir, o livro está lá exposto. E alguma questão que a gente não abordou, que você gostaria para encerrar?
Eu acredito que foi bem legal, bem tranquilo. Uma mensagem para os cuiabanos, para os não cuiabanos, os cuiabanos de coração, nesse aniversário de Cuiabá, o que você diria? A arte, né? A arte, ela representa o nosso cotidiano. Daqui a uns 100, 200 anos, quando as pessoas forem buscar nos conhecer, conhecer a nossa época, como nós vivíamos, como nós levávamos a nossa vida, enfim, as referências que eles terão serão as nossas artes, serão esses escritos sobre a arte. Então, vamos preservar, vamos ajudar a contar a história, porque é isso que vai nos colocar na história, né? A partir das artes populares que representam o cotidiano, são elas que vão levar a humanidade, são elas que vão contar a nossa história. Elas contam a nossa história. Que então bom. É isso. Muito obrigada novamente. Nada, eu que agradeço a oportunidade, realmente. Foi um prazer esse bate-papo com você. Gente, nós ouvimos a Marta Martinez Ferreira, autora do livro Nandaia, Nandaia, Vamos Todos Nandaiá, sobre siriris e cururus de Mato Grosso. Foi editada aí pela editora da UFMT, então procurem lá, EduFMT. A gente quer desejar aí a todos, né, um feliz aniversário para a nossa cidade, vamos manter a nossa arte, vamos divulgar a nossa cultura, vamos dançar siriri e cururu, pesquise, procure, nós vamos encerrar com o nosso siriri e cururu. Nós tivemos 2 entrevistas, eu vou colocar na descrição do YouTube essas entrevistas que nós fizemos com o Flor de Atalaia, com o Flor Ribeirinha, e a gente vai encerrar com a beleza da nossa música, da nossa dança, da nossa brincadeira de roda, o nosso siriri e cururu. Obrigada pela audiência, curta e compartilhe. Até a próxima. De tudo quanto é jeito, tem gente que brilha. É o calor humano, é a luz, é a esperança, é pra frente que vai. É pra frente que vai, Cuiabá tá mudando, quer ver, venha cá. Vem cuidando da gente, o HMC e o kit escolar. Da saúde na creche tá muito melhor com a hora estendida. O fusão tá zerado, levando pra frente essa gente que brilha. Vamos junto pra frente, pra frente, pra frente vai. É trabalho pra gente, pra frente vai. A mudança não para, é cuidando da gente, é pra gente brilhar. Vamos junto pra frente, pra frente vai. É trabalho pra gente, pra frente vai. A mudança não para, é cuidando da gente, é pra gente brilhar. Prefeitura de Cuiabá, Cuiabá pra frente, cuidando da gente.